Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a este canal. Hoje iremos analisar ou desmembrar ou detalhar o duelo entre o felídeo leão versus o ursídeo urso pardo, sendo este um dos duelos mais pedidos nos comentários dos vídeos. Quem poderia vencer esta batalha mortal? Vejamos agora. Mas antes, se você gosta de assuntos como esse, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sino, para não perder os próximos vídeos. Situação do combate. Como este é o primeiro combate entre um leão africano e um urso pardo, iremos considerar tanto em média como em pesos altos usuais para que vocês possam entender bem estas diferenças, os dois animais em regiões onde costumam crescer mais. Logo, estamos falando de um felino que habita principalmente o continente africano versus um ursídeo que habita uma ilha na América do Norte. Então, como são dois animais que não se encontram na natureza, temos uma situação do combate hipotética. Dois machos se encontrarão para um ajuste de contas. E agora? Relatos históricos. Decidi iniciar com este tema, pois sei que deverão ter comentários neste vídeo citando os registros históricos destes encontros que dizem ter ocorrido em cativeiros. Registros estes advindos de relatos, notícias muito antigas, prints de telas sem a consulta de fonte, ou mesmo trechos de contos, de livros, nenhum deles científico. Cuidado com estas fontes. Ainda assim, para fins de mera curiosidade, algumas delas estarão disponíveis para consulta nas descrições do vídeo. Mas já adianto, assim como tem casos de leões supostamente matando ursos, também tem casos de ursos supostamente matando leões. Ambos sem valor científico, mas ao menos servem para demonstrar a questão de uma provável periculosidade que um animal poderia representar ao outro. Vale lembrar também que se alguma delas realmente ocorreu, a probabilidade da maioria dos ursos pardos envolvidos terem sido europeus ou da Eurásia, ou até mesmo ursos grizzlies, é alta, sendo que todos estes ursos comentados costumam ser consideravelmente menores do que os ursos kodiaks. Tamanho e peso. Considerando machos com médias históricas e também com pesos altos usuais, como descrito, estamos considerando animais de regiões onde costumam crescer mais. Leão africano. O peso médio em regiões como o Parque Nacional Kruger gira em torno de 181 kg. O peso considerado alto seria em torno de 250 kg. O comprimento variável de cabeça e corpo gira em torno de 1,84 a até 2,08 metros. O comprimento variável de cauda gira em torno de 82 a até 93,5 centímetros. Vários leões de várias regiões da África, medidos tanto em natureza como até mesmo em cativeiro, tiveram uma variação de altura que gira entre 96 centímetros a até 114 centímetros, ou 1,14 metros. Urso kodiak. Peso médio, segundo estudo, gira em torno dos 300 quilos. Peso considerado alto, usual, 611 quilos. A altura até o ombro vai entre 1,33 a até 1,50 metros. O comprimento de cabeça e corpo vai entre 2,44 a até 2,80 metros. Com uma cauda curta
variando de 6 a até 22 centímetros. Ambos os animais ainda poderiam ultrapassar estes pesos, considerando registros históricos, mas aqui estamos tentando considerar altas mais usuais. Como pode-se observar, tanto em pesos médios como em pesos altos, o urso Kodiak detém uma grande diferença ao seu favor. Além de ser maior e mais alto até os ombros, a diferença de peso pode chegar a ser de estimados 361 quilos. Portanto, neste item, ponto para o urso Kodiak. Garras. O leão possui garras curvas, retráteis e afiadas nas 4 patas, que podem ser utilizadas tanto em predações como em combates, tendo o efeito de agarrar e ao mesmo tempo também de ferir. Já as garras do urso não são retráteis, sendo menos afiadas. No entanto, as garras dianteiras de um urso Kodiak são imensas, podendo até mesmo ser maior do que a de outros ursos. Ela pode ultrapassar os 10 centímetros de comprimento. Ele as utiliza para funções como escavação, levantar uma grande pedra, agarrar presas e, com a aplicação de sua força bruta, também serve para ferir. Visto o tamanho dessas garras, em tese, o ferimento poderia ser até mais profundo. Este item acaba se tornando aparelhado devido ao urso possuir garras dianteiras bem maiores, sendo que as traseiras são menores, porém o leão possuir as 4 patas munidas de garras mais afiadas. Portanto, o mais justo neste item acaba se tornando o resultado neutro. Força da mordida. Estaremos comparando dados estimados, já que o urso Kodiak carece de medições reais em aparelhos de pressão. Considerando as medidas de PSI, a pressão estimada do leão nessas métricas girou em torno dos 650 PSI. Particularmente, acredito que o leão possa até morder mais forte do que isto, mas ainda assim, comparativamente, a pressão estimada de um urso grizzly nessas métricas girou entre 1160 e 1200 PSI. Note que, embora todos sejam ursos pardos, o urso grizzly costuma ser menor do que o urso Kodiak. O urso Kodiak deverá, com toda certeza, ampliar ainda mais essa vantagem de pressão de mordida, bem como a sua abrangência, considerando o tamanho da cabeça e mandíbulas de um animal deste porte. Portanto, neste item, ponto para o urso Kodiak. Dentição. Compare os crânios. O urso Kodiak detém dentes voltados para uma dieta onívora. Ele possui dentes caninos proporcionalmente menores do que os dentes do leão. Ainda assim, deverão alcançar entre 4 e 4,5 centímetros, sem contar a raiz. Em contrapartida, o leão detém uma dentição voltada para uma dieta carnívora, possuindo dentes carniceiros mais afiados, bem como, tendencialmente, caninos maiores. Nos leões machos, possuindo cerca de 6 centímetros, também sem contar a raiz. Portanto, a sua mordida inicial poderia, em tese, ser mais perfurante e cortante. Então, neste item, ponto para o leão. Agilidade. Somam-se aqui também os itens de salto e velocidade. O urso pardo, embora não pareça, ele pode ser ágil a curta distância e correr a velocidades de até 48 km por hora. Porém, o leão, mesmo com uma juba volumosa, pode superá-lo. Saltando a até 3 metros de altura, ele pode atingir velocidades estimadas entre 48 e 59 km por hora,
Sim, existem menções exageradas de 80 km por hora, obviamente refutada pelo renomado biólogo Dr. Schaller, onde a estimativa mais realista é bem menor, segundo o próprio biólogo. De qualquer maneira, superaria o urso pardo. O leão, apesar da juba, consegue também manter boa agilidade, o que é típico entre os felídeos, e que poderia tentar utilizar ao seu favor. Portanto, neste item, ponto para o leão. Pele. Como já abordado em outros vídeos deste canal, os grandes felinos possuem uma pele com certa resistência e elasticidade que merece a menção. Porém, os ursos, além de possuírem uma pele com boa resistência, ela também tende a ser mais solta e grossa, ampliada ainda mais num urso tão grande quanto um urso Kodiak. Logo, neste item, ponto para o urso Kodiak. Juba versus pelagem. Um item um pouco diferente, pois existe sim um comparativo aqui. Além da citada pele, os leões machos costumam possuir uma juba que pode atingir 24 centímetros de comprimento. Os pesquisadores costumam divergir em qual seria o real propósito de um leão macho possuir uma juba. Há aqueles que defendem que ela serve para a proteção do pescoço do leão, na luta entre eles. Todavia, também há aqueles que defendem que, em realidade, o real propósito de uma juba seria de atrativo sexual para as leoas. Pode ou não servir para os dois propósitos, mas o fato é que ainda assim tratam-se de pelos, não são uma armadura consistente. É no máximo uma barreira leve ou no máximo moderada. Por outro lado, os ursos Kodiaks, além da pele grossa e solta já citada, também têm uma pelagem que costuma ser volumosa, além de possuir camadas de gordura ainda antes da densa musculatura, o que somados também podem oferecer uma boa resistência, assim como pelos de uma juba, neste caso distribuídos pelo corpo. Nenhuma das duas resistências é tão alta como a pele deles antes citada. Então, por serem resistências leves ou no máximo moderadas, o mais justo neste item acaba sendo o resultado neutro. Estamina / resistência. Os felinos costumam ser animais explosivos, e isso pode acabar consumindo boa parte de sua resistência. Muito embora eles tenham a possibilidade de dosar seus ataques, aumentando sua resistência. Leões às vezes conseguem dosar isso, atacando presas grandes que podem oferecer mais resistência, podendo, por exemplo, culminar numa predação de longa duração. Já o urso pardo já demonstrou resistência considerável para correr. Já foi relatado um episódio onde um urso pardo correu uma tarde inteira perseguindo um cavalo em Montana. Muitos de seus abates são de corridas de resistência. É considerado também que ele poderia cansar, mas o item de força de explosão dos felídeos acaba tendo um peso extra nesta balança, indicando que, se o combate se prolongar, tenderá a favorecer a resistência do urso Kodiak. Portanto, neste item, ponto para o urso Kodiak. Técnicas. Como mostrado na questão da dentição, estamos tratando de um animal essencialmente carnívoro contra um animal onívoro. Ambos são plenamente capazes de matar presas, porém, os ursos costumam se utilizar mais de força bruta do que de técnicas. Claro que nestes processos eles também podem visar partes mais vulneráveis das presas, porém, por vezes, eles agem mais na brutalidade numa predação que pode ser mais demorada. Já os felinos, mesmo um leão macho, está apto a ser um animal com capacidade para abater diversas presas de forma mais técnica,
rápida, com uma mordida no pescoço ou garganta, ou na nuca, às vezes até na cabeça. No caso de grandes animais como búfalos, podendo também morder o focinho do búfalo, o que se conhece como, abre aspas, beijo da morte, fecha aspas. Portanto, neste item, ponto para o leão. Força bruta. Baseado em força de tração, leões machos já foram vistos movendo búfalos e até mesmo girafas, embora tenha sido num corpo da água, mas demonstra que ele pode possuir vários homens de força. Segundo estimativas, deve ter pelo menos 10 homens de força na explosão física de um leão macho, talvez até um pouco mais. Por outro lado, o urso pardo é um animal de constituição física forte. Ele possui as corcovas nas costas para dar força extra na hora de procurar alimento. Um urso pardo menor do que o urso Kodiak já é capaz de levantar sem fazer esforço uma pedra com pouco mais de 300 quilos com apenas uma das patas, por exemplo. Mas o melhor exemplo realmente foi um experimento científico onde um jovem urso pardo macho de Ussuri, de apenas 83,7 quilos, que foi capaz de puxar ou tracionar incríveis 1.720 quilos ou 1,72 toneladas. Ele moveu mais do que 20 vezes o seu próprio peso. Se usar a matemática, num urso Kodiak, mesmo com uma média de 300 quilos, poderia hipoteticamente levantar cerca de 6 toneladas. Claro que uma matemática dessas poderia não se aplicar de forma tão simplista, mas é fato que um animal destes, em porte médio ou alto, detém alta força bruta. Força esta consideravelmente mais alta do que leões ou tigres. Difícil até estimar quantos homens de força poderiam ter num exemplar muito robusto, mas com certeza seriam muitos. Logo, neste item, ponto para o urso Kodiak. Agressividade / ferocidade. Em se tratando de conflitos intraespécie ou entre mesma espécie, embora muitos achem que o leão seja um animal que aceita qualquer desafio e entra diretamente em disputas, a realidade é que a agressividade varia de indivíduo para indivíduo. Muitos leões preferem utilizar-se de intimidação ao invés das vias de fato ou briga, por exemplo. O mesmo pode se aplicar a ursos, que podem entrar em disputas violentas, tanto territoriais como por comida, por exemplo. Porém, em se tratando de conflitos interespecíficos ou entre espécies diferentes, o leão, até por possuir uma dieta carnívora, tenderá a exibir mais agressividade e ferocidade, seja por predação, pois depende mais disso, como também para eliminar a competição com outros predadores. Já ursos podem apresentar maiores variáveis de comportamento, às vezes preferindo evitar um confronto, podendo ser intimidados, mas veremos a seguir que isto pode ser também bastante variável. Porém, em se tratando de tendências, neste item, ponto para o leão. Conclusão geral. Como podemos observar, o urso Kodiak possui mais vantagens teóricas do que o leão. Considerando minha opinião aqui, creio que eles realmente possam se aplicar. As melhores chances de um leão seriam tentar intimidar o urso, quem sabe com o urso exibindo um comportamento imprevisto, dando as costas e teoricamente assim ficando em desvantagem. No entanto, se o urso se dispor a combater, ele tende a mudar totalmente o cenário, e isso pode ser comprovado. Por exemplo, baseando-se num caso onde um urso pardo grizzly, que costuma ser menor do que o urso Kodiak, onde um deles se tornou um assassino em série de ursos pretos americanos, mesmo machos. Ursos pretos, machos e grandes em máximas
podem pesar mais do que um leão. Eles podem pesar mais do que 300 quilos, sendo também dotados de garras e dentes. Não são animais inofensivos. Mesmo assim, foram predados ou mortos em série, provavelmente por um único urso pardo, que foi capturado. Tinha perdido apenas uma das garras, mas fora isso, ele aparentava estar ótimo fisicamente, mesmo tendo enfrentado tais ursos. Outro exemplo é, ou foi, também o caso de um urso grizzly, que se especializou em predar bisões adultos. Futuramente, ou em breve, poderá ser detalhado melhor isto e o outro caso em vídeos futuros. Podemos também levar por base a interação do tigre siberiano com o urso pardo de Amur, onde o artigo científico foi retratado num dos vídeos deste canal. Sem dar spoilers para quem não assistiu, mas pode-se dizer que um urso pardo macho de Amur, talvez comparável em tamanho a um urso grizzly ou até menor, onde ambos os ursos seriam bem menores do que um urso Kodiak, que um urso de Amur macho destes pode propiciar um combate equilibrado mesmo contra um tigre siberiano. Sabe-se que no mundo animal nem sempre tamanho e peso são diferenciais, mas quando falamos de predadores, mesmo que de ocasião como ursos, essa tendência pode se aplicar. O que quero dizer com isto é que se o urso Kodiak quiser, tendo ele uma proporção de tamanho e de peso que em altas pode ser rivalizável com a de um urso polar, onde em tamanho ele fica mais curto, porém mais encorpado, ele se torna tanto quanto um animal muito grande e monstruoso. Pode ficar em pé, excedendo facilmente os 3 metros, e utilizar seu tamanho, seu peso e sua brutalidade ao seu favor, desequilibrando bastante em teoria tal combate. Por mais que o leão também possua boas armas de defesa e ataque, mas este provável atracamento frontal o desfavoreceria. Por isso, neste combate, eu acreditaria 20% de chances para o leão contra 80% de chances para o urso Kodiak. E aí, o que vocês acharam do duelo? Deixem seus comentários, pedidos de outros duelos ou outros assuntos. É isso aí, um abraço e até a próxima.